Bom, boa noite a todos, pessoal. Antes de mais nada, se inscrevam lá no meu YouTube, Emerson Galdeano, terapeuta Emerson Galdeano, para não perder os próximos vídeos. Hoje eu vim falar de uma substância que ela é a mais usada no mundo, né? Muitas pessoas vê por aí, muitas pessoas já fumando essa substância chamada cannabis sativa. E hoje em dia ela tem variados tipos de nome, né? Tem K9, Ace, e aí por em diante, né? Eu também nem sei o nome de todas. E essa substância é muito louca, né? Muitas pessoas fumam achando que ela não dá nada, é só uma maconhinha, é uma substância que eu durmo, eu como, eu bebo, né? Eu dou risada, abre meu apetite. E essas pessoas aí, elas são totalmente enganadas pelo esse tipo de uso, né? Porque esse tipo desse pensamento que você tem sobre esse tipo de substância, é, é evidente e cientificamente que mostra que o uso frequente da cannabis sativa, principalmente quando ela tem uma concentração de TH maior, elas podem alterar e afetar a função cognitiva, como memória, tomada de decisões e além de aumentar o risco da dependência química, né? Não é só porque é uma substância que é, vamos pôr assim, entre aspas, mais leve do que as que são as químicas, né? Como cocaína, crack, é, LSD, esses tipos de droga, é, elas podem alterar e afetar as funções também, as tomadas de decisões, né? O transtorno de ansiedade, depressão, muitas das vezes um episódio psicóticos em pessoas mais vulneráveis. A maconha é a droga ilícita mais consumida no mundo, né? Hoje em dia não tem quem ande na rua que não vê uma pessoa fumando essa substância aí chamada a maconha, né? A famosa maconha. Na minha época era. Hoje é Ace, Ice. Na minha época era cabeça de negro e outro nome lá que eu já até me esqueci. E o impacto dessa substância a ser mais significativo quando o consumo começa na adolescência é um período que o cérebro ainda está em desenvolvimento, né? Atrapalha muito o cérebro do adolescente. Por que, que atrapalha o cérebro do adolescente? Porque ainda o cérebro está desenvolvendo, né? Ele está em desenvolvimento. E também essa substância, existem os riscos para a saúde, como diretamente no sistema endocannabinoide, responsável pela regulação de funções do padrões de humor, memória, sono, apetite e percepção, né? E isso é o efeito dessa substância que varia conforme diversos fatores, incluindo a concentração. A pessoa que fuma muito essa substância maconha, ela não se concentra, ela não tem uma concentração fixa em alguma coisa. Você pode perceber que uma pessoa que usa essa substância, uma hora ela está desligada, ou uma hora ela põe um objeto no lugar e acaba esquecendo onde pôs esse objeto por alguns minutos ou por algumas horas, dependendo
da quantidade que você usa e o tempo que você usa, né? E a frequência de uso predispõe a genética de presença de transtornos mentais, né? E um desses transtornos mentais que essa substância traz é a esquizofrenia, né? A esquizofrenia, ela tem pessoas que têm a predisposição à esquizofrenia e tem pessoas que adquirem essa esquizofrenia durante o uso dessa substância, né? Presença de transtornos mentais, apesar da pessoa usarem para experimentar as sensações de relaxamento, de euforia baixa, ficar, né, a pessoa, tô muito eufórico, eu vou fumar um baseadinho, amenizando a substância, que ela também é viciosa. Ela pode também te levar a um outro uso de substância, como a cocaína, né? Muitas das vezes a pessoa chega até o crack e acaba chegando no fundo do poço, começando pela substância que é a maconha, né? E diversos prejuízos físico, cognitivo e emocional. E quais são os efeitos no cérebro que essa substância causa? Alteração temporária como memória de curto prazo, falta de atenção, né? Às vezes está conversando lá com um certo assunto e a pessoa está viajando naquele assunto. Quando ela acaba entrando naquele assunto, ela está viajando e o assunto não é nem o que ela entrou, né? Acaba entrando tipo assim de gaiato, vamos se dizer assim, né? A falta de concentração, a falta de coordenação motora, a incapacidade de se tomar uma decisão, porque uma pessoa que está sobre o efeito de qualquer substância, ela é incapaz de tomar uma decisão, né? O hipocampo, uma região responsável pelo aprendizado, pode ser frequentemente afetado, né? Como eu disse lá no começo do vídeo, muitos adolescentes hoje estão usando essa substância e o cérebro ele não vai trabalhar mais como ele tem que trabalhar naturalmente, o crescimento dele naturalmente. É uma dificuldade de aprender novas informações, reeducação da capacidade da concentração, esquecimento frequente, pior desenvolvimento acadêmico profissional, transtorno de ansiedade, crises de pânico, né? Tipo uma depressão também, transtorno psicóticos, esquizofrenia, em pessoas predispostas a terem essas características. Isso fica muito óbvio quando você se depara com uma pessoa numa conversa e ela está sobre esse efeito da substância que é a maconha, ela está viajando, ela está lá naquele mundinho dela fechado. Por mais que seja um baseadinho, né, amenizando esse tipo de uso, ela está sobre o efeito de uma substância, ela não está sóbria, né? E o que é droga? A droga, ela é nada mais, nada menos, tudo aquilo que altera minha mente e meu humor, né? Então, a maconha é uma droga muito mais fraca do que os outros tipos de droga que tem, mas a doença ela é a mesma. Ela vai te levar para o mesmo lugar, seja por menos tempo, seja por mais tempo. E mesmo que você não vá para outro tipo de droga, você desencadeia todos esses sintomas que eu acabei de falar, né? A pessoa pode não estar se percebendo isso, mas quem está ao redor dela percebe tudo isso. Por que ela não percebe? Porque é um estado que te deixa cego,
né? Que é o cego é onde eu não vejo, mas as pessoas vê o que está acontecendo comigo, né? Então eu vim falar sobre essa substância porque é uma substância usada aí no mundo todo, principalmente pelos adolescentes, achando que não dá nada, né? Por ser, é um baseadinho, eu vou comer, eu vou sair, eu vou. Mas sim, tudo bem, você vai fazer isso por algum tempo, você consegue. Ao passar do tempo, você não vai conseguir mais, porque ela vai começar te dar umas alteração mental, você vai ficar, vai acabar desencadeando uma esquizofrenia, né? Você vai ficar com falta de atenção. Então tem que tomar muito cuidado também sobre essa substância, porque ela é uma droga que te leva até uma possível internação para um tratamento, né? Independente que não seja uma droga pesada, precisa sim também de um tratamento e de uma abstinência para você poder parar de usar, né? E conforme for o alto nível do uso, é preciso entrar até com um tipo de medicamento para poder essa pessoa voltar, né, a, a se perceber que esse uso levou ela a um lugar que ela não queria chegar, né? Então é isso aí. O que eu vim dizer hoje é sobre essa substância aí que está afetando o mundo todo, principalmente os jovens, né? Deixar os jovens em alerta aí, e não esquecer de ir lá no meu YouTube lá, se inscrever e dar um like lá, que lá tem mais vídeos sobre dependência química, sobre recuperação, né? Sobre ferramentas como usarem para você ficar em sobriedade. E é isso aí, rapaziada. Tamo junto. Uma boa noite a todos. Até mais. Se inscreva lá. Não se esqueça. Dá um like lá e deixa seu comentário. Uma boa noite a todos. Fiquem todos com Deus.